Vista com a Fernanda para matéria de fundamentos de jornalismo, e a gente vai começar com a pergunta base, né? Onde ela fez a faculdade, de onde veio essa vontade de fazer o jornalismo, se tem alguma inspiração nesse meio. Inspirações, acho que eu tenho muitas, né? Muitas referências, mas eu fiz faculdade na PUC, eu ganhei uma bolsa na PUC, acabei cursando a faculdade lá, mas nunca foi uma coisa que eu quis fazer desde pequena, foi uma coisa que surgiu, assim, no ano de vestibular, eu não sabia o que eu queria fazer, aí fui procurando, aí pensava em fazer algum tipo de faculdade que tivesse uma profissão que não fosse uma rotina. Sim. E eu acho que o jornalismo é exatamente isso, não tem rotina. Pode, totalmente. E aí eu coloquei comunicação, ganhei a bolsa na PUC e acabei fazendo. E na faculdade eu acabei me apaixonando pela profissão. Foi assim, durante os estágios, durante as aulas, que eu vi que era realmente aquilo que eu queria. Porque, ao contrário de muitas pessoas, não era meu sonho de criança. Não chegou lá, Não. Tenho sonho, almejo. Assim, meu ano de vestibular foi decisivo para vamos fazer. E chegando na faculdade, eu vi que era aquilo que eu gostava e que bom que deu certo. Sim. E em relação ao que você falou que tinha várias inspirações, tem alguém que se destaca? Tem, assim. Eu acho que hoje a gente tem uma geração muito boa no jornalismo, mas as pessoas que, para mim, são as grandes referências são os mais antigos, assim. Eu gosto muito da Glória Maria, gosto muito do Zeca Camargo, do Pedro Bial. São pessoas que, além de terem uma experiência vasta, eles são da antiga, mas eles são pessoas que trazem sempre algo novo para o jornalismo, mesmo depois de todo esse tempo. Exatamente, não são aquelas pessoas que são quadradas, que ficam engessadas no tempo porque são de uma outra geração. Eu acho que eles são pessoas que se adequam a... Souberam acompanhar. Acompanhar, exatamente. A próxima pergunta é se você encontrou muitos desafios nesse percurso, né? Teve o início na PUC. Nesse percurso da sua graduação, se você teve muitos desafios e se teve alguma coisa que te fez algum dilema sobre trocar de curso, se em algum momento você pensou em trocar de curso? Não, trocar de curso não, mas eu acho que os desafios acontecem diariamente, assim, principalmente quando você está naquele final da faculdade, já estagiando, né, que você precisa ao mesmo tempo se dedicar à faculdade para conseguir se formar, fazer uma monografia e ao mesmo tempo se dedicar ao trabalho, porque você quer ser efetivado no seu estágio, você quer conseguir um emprego, você quer entrar no mercado de trabalho. Então, eu acho que essa fase final da faculdade com o estágio é a mais difícil. Eu acho que não só no jornalismo, acho que na vida de todo mundo. Acaba sobrando pouco tempo para viver. Eu, por exemplo, nos últimos períodos, eu tinha aula de 7 da manhã a 1 da tarde. Sim. E eu estagiava de 2 às 8 da noite. E o horário da PUC realmente é puxado. E aí você chega em casa, você tem que fazer trabalho, você tem que estudar, e nem sempre você sai no seu horário certo, mesmo sendo um estágio, às vezes acontecem, né, fatalidades, tragédias. Tem essa flexibilidade de horário. Exatamente. Aí você às vezes tem horário para entrar e não tem horário para sair. Então, mesmo durante o estágio, você tem que se dividir, né? Você não pode nem abrir mão da faculdade, nem abrir mão da sua dedicação no trabalho para conseguir aquilo que você quer. Até porque quando terminar a faculdade tem que se manter na profissão, então o objetivo do estágio é justamente se efetivar. E para manter a profissão você precisa terminar a faculdade. É um dilema que você vê. É uma complicação, mas a gente consegue. A gente vai levando e chega lá. Essa pergunta é um pouco mais complexa, né? A insegurança e a violência, ela tem estado cada vez mais explícita, né? Principalmente no Rio de Janeiro. E como isso afeta na vida do jornalista? Por exemplo, ter que cobrir notícias em comunidades, notícias de risco, assalto, tiroteio, e algumas notícias até de madrugada, sabe? O que essa violência afeta na vida do jornalista? Eu acho que é você saber ter cuidado e olhar para onde você está indo. Assim. Você tem que estar com uma visão 360, você tem que saber para onde você vai, você tem que ter um equipamento de segurança. É importante você ter, em certas situações, um colete à prova de balas ou um capacete, dependendo da situação, seja durante uma operação policial ou até mesmo, sei lá, uma manifestação, que hoje em dia a gente tem até um período um pouco mais tranquilo, mas a gente passou por um período 2013, 2014 ali, muitas manifestações que sempre terminavam em confusão, então você tem que ter um cuidado físico, mas você tem que ter um cuidado logístico também, saber para onde você está indo. Quando a sua chefia fala que você vai cobrir uma operação policial ou qualquer outra coisa que seja violenta, qualquer outro tipo de pauta que seja
de risco, você tem que saber para onde você está indo, com quem você está indo. Você tem que ter uma parceria também com o seu cinegrafista ou com qualquer outra pessoa que esteja com você, o motorista que está te levando, porque você tem que estar olhando. E assim, você tem que ter a liberdade de falar, não posso, eu não vou. Se você chega no local e você vê que não dá, e você acha muito arriscado, você tem que ter essa liberdade e saber se posicionar. Já houve algum momento que aconteceu isso? Já, porque assim, às vezes acontece de ter uma pauta ou, sei lá, vamos para um lugar tal. E você olha no Google, né, você não conhece o endereço, vamos olhar para ver como é que é. E você olha, você fala, parece ser tranquilo. Mas aí você chega, tem uma situação inesperada, tem uma barricada, tem um lugar esquisito, você olha ao redor, você vê que, você sente como é que está a situação. E você no local, você sente. O seu chefe na redação, ele tem uma impressão. Claro que muitos também já vivenciaram a rua e sabem como é que é. Mas você lá, você sabe como é que tá. Então, hoje em dia, pelo menos lá trabalhando, a gente tem essa liberdade de olha, você vai. Se você chegar lá e você vê que não dá pra entrar, você não entra. Você não vai. E de madrugada, a gente tem isso, né? Principalmente com questão de operação policial. Muitas vezes a gente segue um comboio da polícia ou chega num local onde a polícia vai cumprir um mandado de prisão, por exemplo. Você tá com a equipe policial ali. Mas mesmo assim, isso não significa que você está seguro. Vai que começa um tiroteio ali. Você tá na linha do tiro, praticamente. E assim, você tem que ter um colete à prova de balas. Em certas ocasiões, a gente tem um carro blindado, né? Que principalmente para quem trabalha de madrugada, tem essa questão de segurança. Mas eu acho que é o repórter, é a equipe que está na rua, o cinegrafista, o repórter, o motorista, que tem que ter essa parceria e tem que ter esse diálogo com a chefia, para explicar e dizer o que está acontecendo, se você pode ir, se não dá para ir, como é que está a situação, falar, tem que ir embora. Eu acho que principalmente depois de episódios que aconteceram, né, a gente tem situações emblemáticas, a morte do Tim Lopes, foi um outro caso, foi uma reportagem investigativa, num lugar no Complexo Alemão, enfim. É complicado, né, a questão dessa violência no Rio de Janeiro. A gente mora numa cidade segura. E essa violência é a nossa pauta de todos os dias, né? Então a gente acaba tendo que estar perto disso. Então, Fernanda, nós antes de entrevistar você, pesquisamos onde você trabalha, tivemos algumas informações. Sendo isso, você trabalha na Globo News, que é uma empresa da Rede Globo, do Grupo Globo, que é a maior do Brasil e uma das maiores do mundo. Sendo assim, como é trabalhar em uma emissora que tem uma grande visibilidade? Então, acho que eu vou até explicar porque às vezes as pessoas se confundem. Hoje em dia a gente tem uma integração no Grupo Globo. A gente tem a Rede Globo, o canal aberto, a Globo News, que é a TV por assinatura, e o G1. Eu sou do G1, entrei como estagiária no G1 e fui efetivada pelo G1. Só que eu também faço entradas ao vivo para a Globo, no Bom Dia Rio, na TV e também na Globo News. Então a gente tem toda essa integração. Qual foi a pergunta? Eu esqueci. Não, era somente uma pergunta mesmo. Como é que é trabalhar na empresa de grande visibilidade? É muito bom, né? Porque a gente tem um aprendizado muito grande. Como eu falei, eu fui estagiária no G1. Então eu comecei ali, foi meu primeiro emprego numa grande empresa, porque os meus estágios anteriores tinham sido só na faculdade. Então, de lá, né, do meu estágio até o momento que eu fui efetivada, foi uma convivência dentro de uma empresa com grandes profissionais, com pessoas que eu admirava, que eu assistia na televisão desde criança, e quando eu via, eu estava ali do lado deles, né, aprendendo com eles, assistindo, acompanhando o dia a dia deles. Então, eu acho que é uma experiência incrível, assim, você ter, assim, digamos que a gente está entre uma das maiores empresas do mundo, de comunicação, ou empresa em si, e também com os melhores profissionais, com excelentes profissionais, alguns dos melhores profissionais do país, digamos assim. Então, especificamente você era do portal do G1. Isso. E agora... Sou de tudo. Mas Vamos continuo sendo do ao G1, a gente faz tudo. Essa próxima pergunta é um tema atual e serve também para a próxima pergunta, a outra pergunta. O que as fake news e as informações deturpadas influenciam na credibilidade do jornalista na atualidade? Acho que influencia em tudo, né? Mas a responsabilidade do jornalista é justamente checar. A gente vive um momento de um boom da internet, das redes sociais,
onde as informações são compartilhadas pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Facebook, pelas redes sociais, de forma geral. E muitas das vezes é uma história que alguém inventa e aquilo tem uma disseminação incrível, uma repercussão incrível. E cabe ao jornalista saber checar. Você recebe aquela informação, você tem que apurar com as fontes seguras, com órgãos oficiais, dependendo do que for. Não adianta você receber e falar, gente, recebi um vídeo aqui dizendo que está tendo um tiroteio agora, sei lá, na linha vermelha. Tem que checar se aquele vídeo é de hoje, quem foi que fez aquele vídeo, checar com a polícia, ou com o morador, ou com o motorista que estivesse passando ali. Tem que procurar as fontes de informação para ver se aquilo é verdade. Porque às vezes você recebe um vídeo no seu WhatsApp falando, olha, está tendo um tiroteio agora na linha vermelha. Quem diz que aquele vídeo foi feito agora? Você pode receber um vídeo do dia anterior. Não tem uma data ali escrita, né? Quando você filma um vídeo, não tem aquele reczinho ali, dia tal, hora. Você tem a responsabilidade de checar. Eu acho que a gente vive uma situação complicada, mas para isso existem os veículos de comunicação. Eles têm essa credibilidade e esse poder, digamos assim, é um poder de checagem e a responsabilidade de só passar a informação que seja checada. Essa é a grande responsabilidade do jornalista, né? Checar a informação correta, apurar e transmitir para o público, né? Para o público não ficar refém de notícias falsas. Sendo nisso, como eu falei, essa pergunta tem base na anterior, com a atualidade, com o advento da internet, das redes sociais, um grande número de pessoas buscam por informações, e sendo assim, buscam Twitter, Facebook, Instagram. Sendo assim, esses meios de comunicações, como rádios e jornais, como que eles podem fazer para ser ativo dentro dessa sociedade que busca informações a todo momento? Eu acho que a gente tem as páginas oficiais dos veículos de comunicação dentro das redes sociais, no Twitter, no Facebook, você tem no Instagram, propriamente dito, você tem as páginas oficiais dos veículos de comunicação que também estão lá. Claro que aquilo ali não é a prioridade do noticiário, mas é uma checagem. Inclusive, existe uma via de mão dupla, porque você também recebe, você também procura muitas informações através das redes sociais, como está sendo um acidente ou alguma operação policial, coisas básicas do nosso dia a dia. A gente procura ver também nas redes sociais, porque as pessoas relatam nas redes sociais, às vezes, antes dessa notícia chegar até a gente. Antes, quando você tem, amanhece com um helicóptero que está sobrevoando a Avenida Brasil. E aí você dá uma checagem e já tem muita gente postando aquilo ali. As pessoas postam como se fosse um desabafo, até mesmo para espalhar a notícia, para divulgar aqui. Os veículos de comunicação também têm esse poder de pesquisar diante das redes sociais. Mas, com relação a estar presente nas redes sociais, eu acho que isso, a presença dos veículos de comunicação nas redes sociais também estão através das páginas oficiais, que são exatamente transmitir as notícias quando chegam. A rádio, por exemplo, ainda é o meio mais acessável, porque tem alguns lugares que a internet não chega. A rádio ainda continua sendo um acesso a informação muito importante. Muito rápido também. Acho que é muito mais rápido você pegar o microfone, o telefone, o gravador e colocar uma notícia ao vivo numa rádio do que num canal de televisão ou até mesmo, às vezes, numa internet, para você escrever a matéria. É mais fácil você falar. Então, o rádio ele tem também essa vantagem. O canal também é muito rápido, assim como a internet, mas a rádio ainda, acho que às vezes acaba sendo mais rápido. Qual sintoma você mais gosta de trabalhar e se identificar Aqui no Rio de Janeiro, o G1 é só editoria de Rio de Janeiro. Porque as outras editorias, por exemplo, economia, política, pop art, no caso a cultura, são em São Paulo. A sede do G1 é em São Paulo. Então aqui eu acabo ficando com as notícias de cidade. Só que quando a gente fala de notícias de cidade, a gente fala de tudo. Porque a gente fala do carnaval, a gente fala do Rock in Rio, a gente fala da operação que prendeu um ex-ministro que mora no Rio de Janeiro, a gente fala de um tiroteio, de um acidente, da falta de ar-condicionado no hospital, você acaba falando de tudo. Eu, particularmente, eu gosto muito eu gosto de operação policial, mas eu gosto muito também de política, da área de política, e
Gosto dos grandes eventos, gosto de carnaval, adoro o Rock in Rio. Eu acho que são também até momentos de grandes coberturas, mas são momentos também que a gente, entre aspas, foge da realidade. Foge do básico, do dia a dia, né? De todo dia estar atrás do prefeito, do governador, falando de tiroteio, de acidente, de enchente por causa da chuva. E aí a gente tem esses grandes eventos que, claro, são de um período muito pontual, curto, né? Nem sempre todo ano, quando a gente fala do carnaval tem todo ano, mas Rock in Rio, uma Olimpíada, são momentos muito específicos. Né, participar lá, né? Claro, é um marco para a história. Como a vida do jornalista corrida, o que você costuma fazer para relaxar mais horas? Eu danço desde pequena. Eu fui bailarina há muito tempo, fui bailarina profissional há muito tempo, dei aulas de dança, inclusive acho que esse foi um dos motivos, eu também não sabia o que eu ia fazer no vestibular. Então eu continuo fazendo aulas de dança hoje, de hobby, claro, né? Não tenho mais uma responsabilidade de, não posso faltar, eu tenho que ir no horário tal, não, claro que eu faço todo dia de hobby para não perder o costume, porque é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu gosto de ler, eu gosto de ver filme, eu gosto de sair com meus amigos, com meu noivo, eu gosto de ir ao cinema, adoro ir ao cinema, a gente vai quase todo fim de semana no cinema, eu tinha que ter cartão de fidelidade, assim. Adoro. E eu vou pra academia, mas eu faço pós-graduação também, né? Então, o meu dia, assim, a minha semana, de segunda a sexta, digamos assim, fora os plantões no fim de semana, é bem corrida, porque eu trabalho de manhã, aí à tarde às vezes eu tenho que estudar, tenho que ler alguma coisa, às vezes eu quero dormir à tarde, não quero fazer nada, e à noite eu tenho aula, então é corrida. Mas é muito importante esse momento de me distrair também, você ter alguma coisa pra Até relaxar. você ficar focado ali, você acaba Não, a gente surta. Né? Pra fechar aqui, qual conselho você daria para um estudante de jornalismo? É difícil, né? Porque eu acho que o conselho é correr atrás. Correr atrás de tudo, assim, ler muito, correr atrás de estar sempre informado. Não só por um meio de comunicação, mas por todos. Eu acho que quando você é estudante, você tem que ter uma visão muito ampla. Você tem que saber qual o perfil de vários tipos de meios de comunicação. Você tem que correr atrás. Se você quer um estágio, você tem que correr atrás, tem que mandar currículo, tem que bater na porta, tem que ligar, tem que procurar fazer entrevista, procurar processo seletivo, procurar vaga na internet, currículo. É bom você ir produzir também. É bom você estar assistindo e vendo e analisando e olhar com um olhar diferente. Porque quando você é um telespectador normal, você não fez uma faculdade de comunicação, você não entende como que é a produção do dia a dia daquilo, você tem um olhar diante da televisão ou do texto, do jornal. E quando você está sendo inserido nesse meio, quando você está estudando sobre aquilo, você começa a perceber como é que faz para produzir, como é que uma reportagem especial vai ao ar na televisão. Você acaba tendo um olhar mais crítico. Você tem que ter um olhar crítico e um olhar também para se inspirar, para aprender, né? Porque é diferente quando você começa, por exemplo, a fazer um trabalho na faculdade e você vai fazer o seu primeiro teste de vídeo, por exemplo. Você vai segurar o microfone de um jeito, você vai falar algumas palavras que depois de um tempo, quando você começa a assistir outras pessoas e comparar isso, você vai pegar o seu primeiro teste e você vai falar, não, eu tenho que trocar essa palavra, eu não posso falar assim, não posso ficar duro, não posso segurar o microfone daquele jeito, não posso. Ou o seu texto, você vai começar a faculdade escrevendo de um jeito. Quanto mais você for lendo notícias de diferentes formas que são escritas, um exercício legal é você pegar uma notícia que saiu em todos os jornais, né? Vamos falar dessa semana. A gente teve um ex-presidente que foi preso. Isso saiu em todos os jornais, obviamente. Então você pega a notícia do G1, lê como é que ela foi escrita. Você pega a notícia do Globo, lê como ela foi escrita. Da Veja, de mídias alternativas, de outros sites. E a mesma coisa com uma reportagem de rádio, uma reportagem de televisão. Vê como foi feita, né? Em outros canais, em outras emissoras. E comparar. Né? Não é só para você achar o estilo que você mais gosta, mas para você ter a noção de como que aquilo pode ser feito de várias maneiras. Como que a mesma coisa pode ser feita de maneiras muito diferentes. Então eu acho que esse é um exercício legal. Claro, tem que ler muito e tem que correr atrás. Muito obrigada. Foi um prazer.